Aleluia. Amém, irmãos? Graça e paz. Calma aí. Amém, irmãos? Graça e paz. Vira para a pessoa que está do teu lado, fala para ela assim, que bom que você veio. Fala, é muito bom ter você aqui. Que bom que você veio, Agão. Fala para ele, é muito bom cultuar o Senhor junto com você. Amém? Você pode se assentar, pode ficar à vontade. Só não pode dormir. Amém? Vamos fazer um combinado aqui? Só não pode dormir. Mas eu acredito que os irmãos não vão dormir. Mas eu creio que você vai receber muito do Senhor ainda essa noite. Então eu peço a você, crie expectativas no seu coração, no Senhor, é claro, porque Deus, Ele tem muita coisa, e Deus age muito quando a gente cria expectativas nele. Amém? Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra. Sabe que a nossa vida, ela foi projetada por Deus. Quantos creem nisso? Ela foi desenhada e a nossa história, o nosso destino, ele foi projetado pelo Senhor, foi desenhado, arquitetado por Deus desde antes mesmo da fundação do mundo. Você já parou para se perguntar por que você está aqui hoje? Você, por que eu vou, estou lá no ponte todo sábado, vou para o culto domingo, estou na cela, por que eu sou crente, por que eu sou cristão? Estou no auge dos meus 20, 25, 30 anos, não sei, meus amigos estão aí se divertindo. E por que eu estou fazendo diferente? Por que eu estou andando na contramão? Quantos já se fizeram essa pergunta aqui? Ninguém nunca se perguntou isso? Não acredito que eu sou o único que me fiz essa pergunta. Se você não se fez essa pergunta, faça. Mas por quê? Porque toda a nossa vida, ela foi projetada e ela foi desenhada por Deus. Porque Deus, ele tem um propósito. E nada, eu não acredito no acaso, então nada é por acaso. A sua vida não é por acaso, você está aqui não é por acaso, trabalhar onde você trabalha não é por acaso, estudar onde você estuda não é por acaso, a sua família não é por acaso, os seus amigos não é por acaso, nada é por acaso. Tudo tem um projeto, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. E Deus, Ele usa as nossas vidas, nós que somos filhos de Deus, Ele usa as nossas vidas para dar uma resposta para um tempo, para uma estação, para uma geração. Deus, Ele nos levantou nesse tempo. Porque não sei se você já pensou, falou assim, por que eu não nasci, sei lá, no século 20 ou há 100 anos atrás? Por que eu não vou nascer daqui a 50? Eu estou nessa estação, eu estou nesse tempo, eu estou vivendo esses dias, com tudo que eu estou vivendo, eu conheço as pessoas que eu estou vivendo. É porque Deus tem uma resposta para esse tempo, para essa geração, para essa estação, e Ele vai usar a sua vida para isso. Amém? Você crê nisso? Abra sua Bíblia, lá em João capítulo 21, a gente vai ler um texto. Evangelho de João, capítulo 21. A gente vai ler 2 versículos por enquanto. E eu vou pedir que você mantenha por enquanto a sua Bíblia aberta. Vai cair papel. Vai. Consegue projetar? Acho que eu vou ler ali, porque a minha não vai ficar parada, não. João capítulo 21, a gente vai ler o versículo, vamos ler o 1, o 2 e o 3. Diz assim, depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia e os filhos de Zebedeu, e 2 outros discípulos. Versículo 3. Vou pescar, disse Simão Pedro. Nós também vamos com você, disseram. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Esse texto esse episódio acontece logo após a morte de Jesus, e alguns discípulos, eles voltaram a pescar, por razões adversas, mas o que eu quero tratar nesse texto é um aspecto muito importante,
todos nós devemos ponderar as nossas ações. Esse é um princípio elementar. Tudo que a gente faz, ela vai refletir na vida das pessoas. As nossas ações, as nossas decisões, elas vão impactar a vida de outras pessoas. Então, você que é líder de célula, pai de família, pastor, as nossas ações, elas não são alheias. As pessoas que estão conectadas a nós, elas vão sofrer algum impacto, seja ela positivo, seja ela negativo. Como pai, as ações que eu tomar vai influenciar, vai impactar a minha filha, a minha esposa, dentro da minha casa. As decisões que o pastor toma, não é uma decisão aleatória, não vai ser uma decisão alheia, ela vai impactar na vida das pessoas. E com a gente também não é diferente. As ações que a gente toma, as decisões que a gente toma, consequentemente, elas vão impactar na vida das pessoas, seja para bom ou seja para levar as pessoas para o buraco. Por isso que a gente precisa ponderar todas as nossas ações, pensar nas decisões que a gente vai tomar, quanto isso ela vai impactar na vida das pessoas, de que forma isso vai impactar, de que forma as pessoas elas vão ser atingidas com as decisões que a gente vai tomar. E aí, depois que Jesus morreu, Pedro, ele decidiu tomar uma atitude, que foi de voltar a pescar. Então, automaticamente, ele entra no barco, né, ali como um líder, porque ele era o líder daquele grupo. Depois da morte de Jesus, ele se tornou o líder daquele grupo. Então, consequentemente, ele acabou levando outros discípulos para dentro da realidade dele. E aí, quando ele faz isso, ele leva outras pessoas para junto dele, né? Jesus morreu, isso trouxe muita preocupação para aqueles homens, porque, pensa, eles largaram tudo, eles deixaram tudo. Tem uma passagem que um jovem rico chega para Jesus e fala: olha, o que eu preciso para ser salvo? Né? Jesus falou: olha, né, tem lá os mandamentos. Ele fala: eu cumpro e tudo mais. Você conhece a história. Depois Pedro vai fazer uma pergunta: mestre, olha, a gente deixou tudo para te seguir, né? A gente largou pai, mãe, a gente deixou tudo, e trabalho, emprego, a gente vai receber alguma coisa? Tem alguma coisa que a gente vai receber? Jesus falou: olha, vocês vão receber não só o que vocês vão receber no céu, mas 100 vezes mais aqui na terra. Então a gente está falando de pessoas que largaram tudo, irmãos, largaram tudo, abandonaram tudo para seguir a Jesus. E aí, de repente, passam-se alguns anos aprendendo com Jesus, andando com Jesus, sendo ensinado por ele. Jesus é crucificado e morreu. E agora, né? O nosso super-herói morreu, foi crucificado, né? O homem que a gente esperava tanta coisa extraordinária não está mais entre nós. Então isso gerou no coração deles incerteza, gerou insegurança. E aí agora eles estão diante de uma crise, né? E quando a gente está diante de uma crise, a insegurança atormenta a gente. A gente passou isso tem 5 anos atrás, né? Quando a gente passou pela pandemia aí, que todo mundo achou que ia ser, não, daqui a uma semana a gente tá todo mundo de volta aí. E deu um mês, a gente fala: não, no próximo mês a gente está de volta. Aí virou o ano, e ele falou: não, agora vai. E passou mais um ano, e a gente se viu meio perdido, as pessoas inseguras, muita gente morrendo, né? Foi um tempo de crise, as coisas aumentando, muita gente perdendo o trabalho. Irmãos, eu sei que tem muitos jovens aqui que trabalham, né? Outros já estão casados. Bate a insegurança, bate aquela incerteza, você não sabe o que vai acontecer. Com aqueles discípulos também não foi desse jeito. E agora, o que eles fizeram? Pedro falou assim: olha, a gente já perdeu tudo mesmo, a gente não tem mais nada, a gente já tinha largado tudo, e o que vai fazer? E Pedro falou assim: quer saber, eu vou voltar a pescar, eu vou pegar meu barco de volta, vou lá reativar meu CNPJ, vou voltar para a vida que eu tinha antes. Só que aqueles discípulos, eles estavam sob uma palavra. Aqueles discípulos, o destino deles já tinham sido tratado por Deus. E o destino deles não era um destino alheio qualquer. O destino deles era profético. Vou dizer algo para você que é jovem. O seu destino também é profético. Você é uma voz profética de Deus para esse tempo.
Você é uma voz profética para essa estação, para essa cidade, para esse país, para outras nações, para o lugar onde você trabalha, para a sua família, para os seus amigos. Você é uma voz profética. O seu destino, ele foi alinhado com o propósito de Deus. Posso ouvir um amém? E aí agora o que acontece? Eles voltaram a pescar e agora eles estão fugindo de uma realidade que eles não conseguem confrontar. Então, nesse momento, aqueles discípulos eles perderam a noção do destino. E aí, ao entrar naquele barco, né, eles estão tomando uma direção própria, que não é desistir. Eles não estão desistindo, eles estão desertando. Eles estão abandonando tudo. Eles estão dizendo, olha, eu não mais faço parte dessa guerra. Tudo que Deus, tudo que Cristo havia falado sobre a vida deles, tudo que Cristo tinha depositado sobre eles estavam largando tudo e tinha voltado para trás. Tinha largado, abandonado Cristo. Falou assim, agora eu vou entrar nesse barco e minha vida vai andar do meu jeito. Só que eles tinham um destino profético. E lá em Mateus 16, se minha memória não tiver muito falha, quando eles estão em Cesareia de Filipe, que Jesus chama os discípulos, né, e fala, olha, eu vou levantar a minha igreja, né? Jesus faz um censo comum ali, acho que foi o primeiro censo comum do IBGE daqueles dias. Jesus perguntou, olha, o que o povo está dizendo aí que eu sou? Quem sou eu? E ele falou, estão dizendo que eu sou que o senhor é Elias, Moisés, um dos profetas, não sei. Aí Jesus perguntou, olha, e vocês? Quem vocês estão dizendo aí que eu sou? Ele falou, olha, aí Pedro, ele falou assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou, opa, isso aí não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Fala assim, Pedro, eu vou edificar minha igreja sobre essa pedra. Sabe, irmãos, você se imaginou se aqueles discípulos, depois que Jesus morreu, eles entrassem naquele barco, aquela pesca tivesse sido maravilhosa, e eles tivessem abandonado tudo o que Cristo falou sobre a vida deles, e tivessem voltado a pescar. Você acredita que nós estaríamos aqui hoje? Eu também duvido muito. Mas aconteceu algo naquele dia, porque eles não conseguiram pescar nada. Sabe? E agora eles não estão desistindo, eles estão desertando. O destino daqueles homens era um destino profético. Quantos estão entrando no barco por conta de circunstância, por conta de momento, e estão se esquecendo que as nossas ações, elas vão impactar outras pessoas. Mas eu creio que Deus ele vai continuar fazendo algo grande em nosso ambiente. Deus vai continuar fazendo algo grande no nosso meio e na sua vida. Lá em Abacuque capítulo 1, versículo 5, diz assim, vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos, admirai-vos, porque realizei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Sabe, irmãos, existe uma promessa de Deus, uma obra que Ele vai realizar em nós, e a gente vai contar, e as pessoas não vão acreditar, mas Deus vai fazer obras grandes em nós e através de nós, e Ele está contando com a sua vida. Ele alinhou a sua vida com os propósitos dEle, com a vontade dEle. E é por isso que você está aqui. É por isso que você foi chamado. Hoje eu estava até conversando com o irmão aqui, com o irmão Lauro, e a gente estava falando sobre isso, sobre decisões que devem e precisam ser tomadas. E aí a gente começou a compartilhar momentos que a gente precisou, né, como chefe de família, tomar decisões, e essas decisões impactaram a vida dos filhos e tudo mais. A decisão que a gente tomou de sair um dia do Rio para vir para Viçosa, ela impactou a vida de muita gente, mas são decisões que precisam ser tomadas, amém? E ao longo da história, né, isso foi só uma introdução, tá? Mas pode ficar tranquilo, eu não vou passar da hora. Ao longo da história, Deus ele sempre levantou homens e mulheres com um propósito, né? Para dar resposta para uma geração, pessoas com destino profético, com voz profética. Deus sempre usou homens e mulheres para dar uma resposta para aquela geração, para aquela estação.
E às vezes a gente acha que Deus ele vai fazer um negócio assim para dar. Não, não, não. Sabe, aquela coisa mágica. Não, Deus ele vai usar você. Aí você fala, mas logo eu, o mais improvável de todos, é por isso que Deus vai te usar. É o mais improvável. Você lembra? Lá em Gênesis, Êxodo, o povo estava sendo escravizado no Egito. E aí, Deus levanta um camarada que nem sabia falar direito, lá do meio do povo do Egito. A história dele, a mãe não podia ficar com ele, põe ele num berço. Meu irmão, vê se isso não é história de Hollywood. Acho que nem Hollywood teria tanto criatividade para projetar algo. Né? E aí ele foi botado dentro de um cesto e vai no rio. Quem acha ele? A filha de Faraó. Falou, vamos cuidar dele aqui. E cuida, e come do bom e do melhor, está vivendo entre todo mundo, de repente mata um homem, tem que fugir para um deserto, ficar isolado. O cara que tinha uma vida extraordinária, agora está vivendo como um fugitivo, e lá no meio do deserto, Deus pega um fugitivo, numa sarça que pega fogo, mas não queima nada, fala assim, então, você vai ser usado para libertar o povo de lá. Hã? Como assim? E aí ele fala, eu? Não. E passaram-se muitos anos, passado-se muito tempo, Deus levantou a vida de Moisés para libertar o povo do Egito. A vida de Moisés foi uma resposta para aquela geração. Você já parou para pensar nisso? Tanta gente para Deus usar, tantas pessoas para Deus usar, para Deus fazer coisas extraordinárias. Deus vai pegar um camarada que estava fugindo lá no meio do deserto, para poder dar uma resposta, para libertar o povo dele. E o pior, né? O melhor, quando ele está saindo do Egito lá, correndo com milhões de pessoas, ele se depara com o mar na frente dele, e atrás está vindo o faraó, e Deus fala, e ele vai correr para Deus. Eu falo assim, Deus, olha a situação que o Senhor me pôs, e agora? Deus falou assim, por que você está clamando para mim? Toca nas águas, meu filho, vai, e toca nas águas. O mar se abriu, e ele passa pelo mar em seco. Irmão, se isso não é projeto de Deus, se isso não é ter a vida alinhada com o propósito de Deus, eu não sei o que é. O destino daquele homem chamado Moisés era profético para aquele tempo. Ele era uma voz libertadora para aquele tempo. Né? E a gente vai ter tantas outras pessoas. Né? O povo depois ficou sob o jugo do reino persa por mais de 120 anos. E aí o que Deus faz? Ele pega uma mulher, né? Uma história incrível, que é a história de Esther. E aí ele pega uma mulher para libertar o povo de um exílio sobre o jugo do reino persa por mais de 120 anos. Deus usa a vida daquela mulher. E aí a gente vai ter tantas outras pessoas que foram levantadas por um tempo específico, por uma geração específica, né? Por pessoas que tinham uma necessidade. E a vida dessas pessoas, elas foram resposta de Deus para a vida de outras pessoas. Sabe o que eu quero que você entenda? A sua vida, ela é uma resposta de Deus para a vida de outras pessoas. Você não é obra do acaso. O seu destino, tem até uma música que eles falam, o acaso. Mas não. Há um destino profético sobre a sua vida. E ele foi aliado com os propósitos de Deus. E aí, Moisés morre. O que acontece? Precisa de um novo líder. Precisa de alguém para guiar aquele povo. E agora, Iagão? Quem vai ser? Aquele que estava sendo discipulado, Josué. E Josué, né? O povo já tinha, todo mundo começou a se perder lá e tudo mais. E Josué se levanta e fala, olha, eu não sei vocês, mas eu e minha casa nós serviremos ao Senhor. E agora ele começa a guiar aquele povo. E irmãos, e se acha que abrir o Mar Vermelho foi um negócio muito bacana? É porque talvez, não sei se você conhece a história de Josué, que quando ele estava lutando, ele ordenou que o sol se parasse e parou. Vou falar para você, se isso não é Deus, eu não sei o que é. Se isso não é um arranjo divino, eu não sei o que é. E sabe, todas essas pessoas, elas tinham algo em comum. Eles eram os mais improváveis da história para Deus usar. E Deus usou. Você pode estar se perguntando, mas eu também era o mais improvável de todos e olha onde eu estou.
é porque Deus quer usar a sua vida. É porque Deus, quando Ele faz uma obra grande, Ele não quer pegar pessoas que já são, já estão no topo. Ele vai pegar o menor. Quando Samuel chega na casa de Jessé, e aí o povo estava precisando de um rei, Saul já tinha se perdido o alinhamento completamente com a vontade de Deus, e aí tem que ungir um novo rei. E aí Jessé pega os filhos mais bonitos, os mais fortes. Deus falou assim: não é esse que eu quero não. Tem outro? Aí Samuel perguntou: tem outro? Tem um que fica lá assim no meio do pessoal das ovelhas lá, ele tá lá fora lá, mas não importa não. Não, então faz o seguinte, manda chamar ele. Mas pra que a gente vai... Não, vai fazer o seguinte, ninguém vai se assentar para comer enquanto esse rapazinho não chegar aqui. Manda chamar Davi. Imagine, você tá lá no meio das ovelhas lá, lutando com o urso, com o leão, todo sujo, acredito eu, fedendo. E aí o profeta está na sua casa. Aí ele falou assim: aqui a gente está aqui porque tem que ungir um novo rei. Aí você olha para os irmãos, tudo forte, tudo bonito, homens de guerra. Ele falou assim: mas Deus quer, é esse pequenininho aqui que Deus mandou ungir. Ele vai ser o novo rei de Israel. E aí você conhece a história de Davi, ele vai lá, né, de forma tremenda, ele mata Golias, e aí você conhece toda a história. Então, a vida de Davi, ela também foi uma resposta para uma geração, uma resposta de Deus para um novo tempo. Saul, Deus já havia rejeitado o reino de Saul há muito tempo. Saul já havia rejeitado o Senhor há muito tempo. E aquela geração precisava de um líder. Aquela geração precisava de uma resposta. Ela precisava de alguém. E Deus levantou o mais improvável. A nossa geração, os nossos dias também precisam de uma resposta de Deus. E Deus quer levantar a sua vida. Deus quer te usar. A história da humanidade, ela passou um tempo muito tenebroso, um tempo muito catastrófico. A gente chama de período interbíblico. Não sei se você pegou na sua Bíblia. Tem uma página lá no meio que divide o Novo e o Velho Testamento, que ela é toda em branco. Já viram isso? Você já se perguntou por que a sua Bíblia é assim? Todas as Bíblias têm. Você pode usar lá, o último capítulo de Malaquias, entre Malaquias e Mateus, tem lá uma página toda em branco, que não tem nada. Aquilo não é para você fazer rascunho, né? Não é para você anotar. Aquilo ali tá porque tem um significado. E é um período muito tenebroso. É um período muito catastrófico. Porque foi um período que Deus ficou mais de 400 anos sem falar nada com o ser humano. Irmão, a gente não está falando de 4 dias, 4 horas, 4 anos, 40, não. A gente está falando de mais de 4 séculos. E Deus não falou nada. Deus ficou em silêncio. Agora, se imagina. Vou nem muito longe. Imagina você ficar um dia sem Deus falar nada com você. É ruim ou não é ruim? É ou não é, irmãos? Tá, uma semana, Deus sem falar com você, mudo, quer dizer nada. É ruim ou não é? Um ano, irmão, eu vou estar arrancando os cabelos. Eu só não entendi a risada. Um ano, Deus sem falar nada. Às vezes eu não entendo como o ser humano ele consegue passar uma vida sem ouvir a voz de Deus. Agora você imagina, 400 anos, sem absolutamente nada, sem presença, sem nenhum aceno, sem palavra nenhuma, não tinha nada, não tinha um sussurro, completo silêncio. Irmãos, graças a Deus, assim, Deus Ele é muito bondoso, é muito gracioso, porque se findou isso nos nossos dias. Graças a Deus, nós podemos ouvir a voz dEle sussurrando no nosso ouvido, falando no nosso coração, nos dando direção. Agora você imagina, 400 anos, sem nada de Deus. Como viveu aquela geração?
Como foram o dia daqueles jovens? Pais, mães, daquelas crianças. Como deve ter sido aquele período? 400 anos. E Deus não falou absolutamente nada. E sabe, nós, como seres humanos, nós temos a necessidade de ouvir a voz de pelo menos alguém que está perto da gente. Faz o seguinte, vamos fazer um teste? Quem é que mora com pai e mãe? Pai e mãe. Fica uma semana dentro de casa, morando com seu pai e com a sua mãe, e ele sem falar nada com você. Não, isso é muito não. Um dia, tá bom. Você vai achar estranho demais. Só quem é casado, né? Só a esposa. Uma semana ela não passa por você, não tem nenhum, irmão, nem um bom dia. Aquele bom dia que acabou de acordar, com aquele bafo de que acabou de acordar, não tem nada. Você vai falar assim, não, aconteceu alguma coisa, não é possível. E você passa, nem um oi, nem nada. E aí põe a comida lá, pá, pra você. Sabe? Seu marido sai para trabalhar, você acorda, mas já foi, não tem nem um bilhete de bom dia, nada. O que aconteceu? E chega e não fala. Seu filho chega da escola, senta na mesa, aquele silêncio tenebroso, ensurdecedor. É ruim demais. A gente tem necessidade de ouvir a voz da pessoa. Oi, bom dia, boa tarde, sei lá, um abraço, alguma coisa. Mas naqueles dias, no que a gente chama de período interbíblico, né? Nada. Tinha nada de Deus. Nada de Deus, nem voz, nem... Não tinha nada. E que período tenebroso foi aquele? Por mais de 400 anos. Meu irmão, deve ter sido horrível. Mas aí, antes de Deus ficar em silêncio, ele disse algo. Malaquias, capítulo 3, abra sua Bíblia aí, Malaquias, capítulo 3. O último profeta, que foi Malaquias, foi usado por Deus para dizer algo. Malaquias, capítulo 3, pode projetar para a gente? Obrigado, meu irmão. Diz assim, a gente vai ler o versículo 1 do capítulo 3, depois a gente vai ler o capítulo 4, ok? Diz assim o versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. E aí, isso é Deus falando. O último profeta falou, né, sendo usado por Deus. E aí o capítulo 4 diz assim: pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidades serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramos. Pode passar. Mas para vós os outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como os bezerros soltos da estrebaria. Pode passar, a gente vai ler o 4 todo. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. E eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos filhos, o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Pode ser. E aí, depois disso, que Deus falou, houve-se silêncio. Você pode reparar, terminou o capítulo de Malaquias, o que aconteceu? Completo silêncio. Mas Deus havia dito algo em que havia um mensageiro que vai preparar um caminho. Passou 400 anos. Aqueles dias, aquela geração, aquele tempo, sabe? Não sei se você pode reparar, os nossos dias tem Deus falando, tem
monte de... E a gente vê como estão as coisas hoje em dia. Imagina naquele tempo sem nada, sem completo, absoluto silêncio, como viveu aquela geração, sem um alinhamento, sem um apontamento divino, sabe? Não tinha nada. E aí havia um homem que era sacerdote, que servia no templo, chamado Zacarias, e ele tinha uma esposa chamada Isabel. E aí eles não tinham filhos, já tinham sido avançados em idade. E lá em Lucas capítulo 1, você pode projetar para a gente também, a gente vai ler a partir do 5, mas só para você adiantar um pouco da história, ele vai um dia lá servir ao Senhor, e Deus falou: olha, eu vou te dar um filho e você vai botar o nome dele de João. Vamos ler. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, versículo 5, nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Perceba, Isabel era o quê? Estéril. Ela não podia ter filhos. Ela não podia ter filhos. E aí, a gente ainda está falando de um período de mais de 400 anos sem Deus falar nada. Deus vai pegar um casal avançado já de idade, uma mulher que não podia ter filhos, e aí a gente vai ver o que acontece. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem de seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Então, no dia que ele foi queimar o incenso, e durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. O povo estava orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. A Bíblia não fala explicitamente, mas por esse texto aqui, a gente pode ler, entender-se mais ou menos, que a oração daquele homem, ela falou assim: me dá um filho. Me dá um filho. Porque a mulher estéril, ele já velho, me dá um filho, me dá um filho. E os dias vão passando, me dá um filho, me dá um filho. E aí, quando você acha que não tinha mais jeito, o anjo falou: olha, você vai ter um filho, e o nome dele vai ser chamado de João. Guarda esse nome, irmão. João. O próximo. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Segura rapidinho, meu irmão. Há uns minutos atrás, a gente leu Malaquias falando que o Senhor ia enviar alguém, tivesse o poder de Elias, alguém para preparar o caminho. Mais de 400 depois, Deus pega um homem velho, uma mulher estéril, e dá a luz, para dar a luz ao menino. E esse menino vai ser chamado de João. Eu vou antecipar, é um spoiler para você, que é o João Batista, primo de Jesus. E aí, o que acontece? Naqueles dias, esse é o anjo falando: olha, ele irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Alguns anos atrás, há mais de 400 anos atrás, Malaquias estava falando de João Batista. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Só para a gente contextualizar aqui. Olha, daqui a algum tempo, eu vou dar uma resposta para essa nação. Eu vou alinhar o destino profético de alguém com o meu propósito para dar uma resposta para uma geração. Só que passaram-se mais de 400 anos e Deus em silêncio, nada aconteceu até esse dia. Versículo 18. Eu gosto muito desse texto. Então perguntou Zacarias ao anjo: como sabereis isso?
pois eu sou velho e minha mulher é avançada em dias. Aquele usou uma desculpa muito boa para não chamar a esposa dele de velha, né? Sábio demais. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assiste diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderá falar nada até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Que tormento deve ter sido aquilo. Eu falo assim, você vai ter um filho, só que é o seguinte, o nome dele vai ser João. E aí, só ele sabia que o nome do menino ia ser João, porque ele estava lá no templo. E aí, para piorar a situação, o anjo falou assim: durante toda a gestação da sua esposa, você vai ficar mudo. Irmão, deve ter sido horripilante aquela situação. Você querendo falar e não podia, e a mulher querendo ouvir o que o anjo falou, mas você também não podia. E aí ele ficou mudo. Durante todo aquele tempo, ele ficou mudo. Ninguém sabia de nada. E aí, Isabel ficou grávida. Vai passar. E o povo estava esperando Zacarias. E admirava-se, porque estava demorando tanto no santuário. Você lembra que tinha uns irmãos lá que tinha expectativa, estava lá orando. Cara, o cara vai sair de lá, vamos ver. Será que vai vir alguma coisa de Deus? Será que Deus vai falar alguma coisa pra gente? Será que Deus vai voltar a falar com a gente? Aí só o sacerdócio, mudo, sem falar nada. Imagina a frustração daquele povo. Porque ele demorou, então os irmãos estavam lá orando. E aí você fala, Deus vai falar. E Deus não fala nada. Mas Deus já havia falado com Zacarias: olha, no ventre da tua mulher tem um homem, o destino dele é um destino profético, ele será a voz profética, está alinhado para dar uma resposta para uma geração, para um tempo. Vou dizer para você, meu irmão, desde antes de você entrar no ventre da sua mãe, o seu destino é profético e foi alinhado com o propósito de Deus. E aí a gente vai continuar lendo. Acho que não vai. Ah, vai. E aí, pode passar. Sucedeu que, terminando os seus dias de seu ministério, voltou para casa. Pode ir. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor contemplar-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Pode ir passando. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Bom, aí só para a gente avançar, porque a hora não vai permitir a gente ler tudo, mas você pode ler em casa. O que acontece? Nesse mesmo tempo, uma mulher chamada Maria, que aí você conhece, também ficou grávida. E aí, o que aconteceu? Ficou grávida, e aí ela pegou e foi visitar a parente dela lá, a Isabel, que ela ouviu dizer que também estava grávida, e foram lá. Aí você vai reparar que a Bíblia diz assim, que quando Maria, ela encontra com Isabel, os meninos se mexeram no ventre delas. De um lado estava João Batista, e do outro lado estava o nosso Salvador. Estava o Messias. João Batista foi levantado para dar uma resposta para aquela geração. Eis aí o Salvador. Eis aí o Cristo. E aí, passado, se você vai ler isso em casa depois, eu creio que quando as pessoas, Isabel teve um filho, teve um menino, o menino nasceu, e aí, qual vai ser o nome do menino? Qual vai ser o nome do menino? Qual vai ser o nome do menino? E o pessoal, eu acho que vai ser esse, acho que vai ser aquele, quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais. E aí Deus falou, não, agora você vai voltar a falar. Ele falou, o nome do menino vai ser João. Eu falei, João? Mas tem ninguém na sua família que se chama João. Você vai colocar o nome do menino de João? Né? É lógico. Eu acho João um nome bonito, né? Mas imagina naquele dia, que nome feio para botar numa criança. Né? João, tem ninguém na sua família que se chama João. O nome dele vai ser João. Por que vai ser João? Porque assim quis o Senhor. Deus destinou desse jeito. Deus quis desse jeito. Deus quis dessa maneira. Para dar uma resposta para uma geração.
para dar uma resposta para um tempo, para dar uma resposta para um povo que não ouvia a voz de Deus há mais de 400 anos. Deus, Ele pega a vida de um homem para dar uma resposta. Jovem, você que me ouve, por favor, guarde isso com você. A sua vida foi levantada para Deus dar uma resposta para um tempo, para um povo, para uma pessoa, seja para um país, para alguém. A sua vida é a resposta de Deus. E aí o menino vai crescer. Jesus também nasceu. Você conhece a história de Jesus, mas a gente quer, é muito bonita, mas a gente quer falar aqui de João. E aí nasce o menino, filho do sacerdote. Você acha que vai viver onde? Filho de crente vive onde? Na igreja, né? Caminhando com os pais. Lá, chega domingo cedo, vai à escola dominical e tá lá carregando o menino. Não, o menino cresce, bota uma roupa meia doida, vai comer uma comida que ninguém, meia exótica, e vai para onde? Para o deserto. Hã? Para o deserto? Pera lá. Pô, seu pai, cara, é o sacerdote, vai ficar lá no templo, lá no meio dos sábios lá. Não. Ele foi cumprir o chamado que Deus tinha na vida dele. Ele foi cumprir o propósito de Deus. E qual era a mensagem que João Batista foi, depois de 400 anos, né, Deus sem falar nada, havia uma expectativa. E aí, o que é que Deus vai falar? Aí, Deus usa a vida de João Batista para dizer: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. E aí ele está lá, e o pessoal, nossa, essa é a mensagem de Deus, e batizando, né? Aí ele falou assim: olha, eu batizo vocês aqui com água, mas um dia vai vir um homem que é muito mais poderoso do que eu não sou digno de desatar a sandália dos vossos pés, ele vos batizará com fogo. E aí, de repente está João Batista, fazendo o quê? No meio do deserto, com roupa estranha, comendo comida estranha, batizando um povo com uma mensagem que Deus deu depois de 400 anos. Deus está falando. E aí, lá no Rio Jordão vem descendo Jesus. É Ele! É dele que eu estava falando. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa era a mensagem de João Batista. Ele foi levantado para apontar o Cristo. Ele foi apontado para levantar o Cristo. Você foi levantado para apontar o Cristo na vida das pessoas, para a vida das pessoas. E aí, ele está introduzindo o Cristo. E a nossa geração vai ser a geração, e eu creio muito no meu coração nisso, meu irmão, que vai introduzir a vinda de Jesus para essa nação, para esse povo, para esse tempo, para essa geração. Nos nossos dias, eu creio que a nossa geração é também a geração que diz: eis aí, vindo nas alturas o nosso noivo, eis aí o nosso resgatador, eis aí o nosso libertador, o nosso salvador. Mas para isso, Deus quer usar a sua vida. Sabe o que aconteceu? Passados-se alguns dias, que João pregou isso. Herodes, que tinha muito temor, irmão, você vai ler a história de João Batista. Ele passava em frente à casa de Herodes e gritava: ei, Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Aí a Bíblia diz que Herodes temia fazer qualquer coisa com aquele homem. Irmão, aquele homem era poderoso demais. Jesus falou: olha, não tem no reino de Deus ninguém maior que João Batista. E aí, ele está lá. Aí, até que um dia acontecem umas situações, e aí, vamos prender João Batista e vamos arrancar a cabeça dele. Morreu João Batista, desapareceu da história, fim de papo, fim da linha. Agora quem está operando é o Cristo. Como estamos vivendo os nossos dias? Sabe, a gente não está, hoje, século 21, e se alguém te disse isso, você me perdoa, é completa mentira. Para o chamado que Deus tem para a nossa vida, não é para nos tornar famoso, não é para nos enaltecer. João falou assim: olha, os discípulos de João Batista chegou e falaram assim: olha,
você batiza aí, você faz... Aquele outro lá que você batizou no outro dia, ele está fazendo uns negócios lá muito maior. Aí que João falou assim, olha, importa que ele cresça e que eu diminua. O destino profético da nossa vida não é maior que o propósito de Deus. Eles foram alinhados para andar juntos. E aí, já encerrando, e é o tema dessa mensagem, destino profético, a sua vida, o seu destino, ele é profético. E ela foi alinhada com o propósito de Deus. Tem até uma canção que a gente canta, né, Vitão? É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo. Donos dos meus dias. Sabe, a gente faz tanta coisa, né? A gente vê aí tantas pessoas que usam do propósito que o Senhor alinhou sobre a vida deles para ganhar dinheiro, para se tornar rico, reconhecido. Não. Importa que Ele cresça. O nosso destino profético, é apenas um apontamento para o Cristo. E a gente já vai voltar lá na história do barco. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. 6. A gente tem a história do primeiro mártir da igreja. Ele foi homem cheio do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos. Vai contar a história de Estevão. Bom, Estevão não durou 2 capítulos na Bíblia. E aí a Bíblia vai dizer que ele era um homem cheio do Espírito Santo. E muita sabedoria, e aquela coisa toda, e o pessoal daquela época tentava debater com ele, não ganhava, e aí falou assim, cara, muita perseguição na igreja, pega aquele jovem, a Bíblia não vai dizer a idade exata, não isso, mas segundo os historiadores, ele tinha por volta de 28, 29, 30 anos, era a faixa etária da idade de Estevão, e aí prenderam ele. Pode projetar para a gente o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, o versículo 55. E aí diz assim, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. O que aconteceu aqui? Segura aí, varão. Pegaram ele, aquele homem jovem, muitos sonhos, Iagão, muitos projetos, tanto vigor físico, e apedrejaram ele. Mas enquanto eles estavam ali, a Bíblia diz que o céu se abriu e Estevão viu o trono de Deus. Aí, mais adiante, a gente vai ler até o 60. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Que ministério poderoso. Que vida poderosa foi essa que esse homem viveu. A gente está falando de um jovem de, sei lá, talvez menos de 30 anos, que está morrendo por uma mensagem. Que está vivendo por causa de um propósito. Aí você acha, nossa, Deus permitiu isso. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. No capítulo 8, se eu não estiver enganado, no versículo 1 vai dizer assim, e o Saulo consentia na morte e de Estevão e na perseguição. Pouco tempo depois, indo num caminho de Damasco, e aí ele tinha carta na sua bolsa para poder perseguir os cristãos. A Bíblia diz que o próprio Cristo apareceu para ele e falou, Saulo, por que você me persegue? E o resto é história, irmãos, que a gente já conhece.
A gente está falando de alguém que morreu muito por conta de uma mensagem, por conta de um Cristo, por conta de um propósito. A gente está falando de alguém que tinha um destino profético, de alguém que foi voz naquela geração. Sabe, eu creio, quero encerrar aqui, que nenhum de nós talvez vai morrer apedrejado, ou pendurado de cabeça para baixo numa cruz, como foi Pedro, ou exilado, isolado numa ilha durante muitos anos, como foi João, como foram tantos outros. Não sei. Eu não sei. Pode ser que, sei lá, Deus te leve lá para outros países e eu não sei. Mas o que eu quero trazer para você é que a sua vida, o seu destino, ele é profético. Nada foi em vão. A gente tem uma irmã aqui, né, a Sara, que está indo para o Paquistão. Daqui a algum tempo está indo para o Paquistão. Meu irmão, o que dá na cabeça de um jovem largar tudo aqui para ir lá para o Paquistão? Com a comida esquisita, com a língua que ninguém entende nada, uma vez. O que dá? É o destino profético. É uma voz profética para os nossos dias. E eu estava conversando com um familiar que a gente conhece, e ela falou assim: a gente está com o coração tão apertado. Eu falei: mas por quê? Porque você vê, é muita guerra lá, do jeito que o pessoal tá fazendo e tudo mais. Eu falei: sim, mas e aí? Ah, mas é a nossa garotinha, né? Tá deixando tudo pra casa, tudo. A gente todo dia fala: não vai não, fica aqui com a gente, não vai embora não, fica aqui. Mas a decisão de não ir vai impactar a vida de muitas pessoas. Entrar naquele barco não é uma opção de desistir, é uma deserção. Quero que você entenda. Toda vez que nós desistimos de fazer a vontade de Deus, pessoas vão morrer. Todas as vezes que nós ocultarmos de cumprir o propósito que o Senhor tem na nossa vida, pessoas vão morrer. Mas eu sou muito jovem. Davi também era, Estevão também era. Toda vez que a gente se ocultar de fazer a vontade de Deus, crianças vão morrer, famílias vão ser destruídas, jovens vão morrer como vermes, usado por drogas. Aí você pode falar: mas eu não tenho nada a ver com isso. A sua vida é uma resposta para a vida dessas pessoas. O seu destino profético foi aliado com o propósito de Deus para a resposta para um novo tempo. Não volte para o barco. Não volte para o barco. Até porque se você voltar para o barco, pode ter certeza, sua pesca vai ser infeliz. Você não vai pescar nada. Você não é mais pescador de peixe. Você agora é pescador de homens. Há uma palavra profética sobre a sua vida. Há uma direção divina sobre o seu destino. Há algo alinhado pelo Senhor sobre a sua vida. Não é tempo de a gente voltar para o barco. Não. É hora da gente se reunir, ficar em Jerusalém, até que do alto sejamos revestidos de poder. Aí sim, sairmos, pregar e fazer tudo que o Senhor tem para a nossa vida, irmãos. Aí, sentado mesmo, a gente vai encerrar. Feche seus olhos. Eu queria que você orasse ao Senhor enquanto os irmãos aqui vão estar cantando uma canção. E aí, depois a gente vai encerrar. Eu queria que você orasse ao Senhor e falasse assim como foi com Moisés, com Josué, com Davi, com Estevão, como o próprio apóstolo Paulo, como Timóteo, como Pedro, usa a minha vida. Levanta a minha vida como resposta nos nossos dias, na nossa geração, para famílias, para jovens, para crianças.
usa a minha vida, seja para essa cidade, seja para esse país, para outras nações, mas usa a minha vida, por favor. É tempo de darmos resposta para Deus, irmãos, e permitir que a nossa vida seja a resposta para a vida de outras pessoas. Oh, Senhor Jesus. Nossa vida, ela é a resposta do Senhor para esse tempo. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuir, porque importa que ele cresça. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza. Vamos nos colocar de pé nessa noite, de que ele virá. Com toda a sua força, é ele. É ele. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com
comigo a sua recompensa. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida.